Em um futuro pós-apocalíptico, a humanidade quase foi extinta em um evento catastrófico conhecido como a Guerra dos 60 Minutos. Os poucos sobreviventes se organizaram e transformaram cidades inteiras em enormes fortalezas móveis, que agora percorrem a passagem devastada em busca de recursos. Hester, uma jovem marcada pelo passado, percebe que a colossal cidade de Londres está se aproximando do pequeno assentamento minerador de Southampton. Com um objetivo mortal em mente, eliminar Thaddeus, ela se infiltra entre os habitantes da cidade menor. O alarme ecoa por Southampton, desencadeando o caos. Seus habitantes tentam fugir, mas Londres, muito maior e mais avançada, inicia a perseguição com eficiência impiedosa. Os operadores de Southampton fazem uma última tentativa desesperada para escapar, despejando cargas pesadas na esperança de aumentar a velocidade. A cidade mineradora quase consegue alcançar um desfiladeiro e escapar, mas uma manobra abrupta para evitar a queda faz com que a estrutura ceda. Peças começam a se soltar, incluindo uma de suas enormes rodas. Londres aproveita a oportunidade e dispara arpões acorrentados, apreendendo Southampton e puxando-a para dentro de suas entranhas mecânicas. Enquanto isso, Catherine, filha de Thaddeus, explora o Museu de Londres. Ela aguarda a chegada de Tom, um jovem aprendiz de historiador, que, como de costume, se atrasa. Ele chega ofegante depois de atravessar a cidade durante a perseguição e a encontra analisando registros sobre a antiga guerra. Animado, Tom exibe uma engenhoca construída por ele próprio a partir de peças descartadas, ativando um vídeo antigo que mostra a devastadora arma de energia chamada Medusa, capaz de obliterar cidades inteiras em segundos. A arma foi tão destrutiva que os antigos destruíram um sistema específico para desativá-la. Porém, Tom percebeu recentemente que algumas dessas peças dessa tecnologia começaram a desaparecer misteriosamente. Ignorado por seus superiores, ele criou um compartimento secreto para esconder os componentes mais perigosos, utilizando uma senha de segurança. Desconhecendo que estão sendo observados por Ebert, outro aprendiz de historiador, antes que possam agir, Ebert os interrompe, alegando que Tom está dispensado de suas funções e o rebaixa a uma posição inferior. Ciente de que, com o trânsito intenso dos níveis inferiores, Tom não conseguirá chegar ao seu novo posto a tempo e acabará sendo demitido. Catherine decide ajudá-lo. Utilizando seu passe VIP, ela conduz Tom até os elevadores exclusivos da Elite. Durante a descida, ele explica que a sua tarefa é recuperar qualquer artefato valioso trazido pelos recém-integrados de Southampton, antes que sejam descartados como uma sucata e queimados nos fornos da cidade. Nos andares inferiores, os sobreviventes da cidade capturada são processados e suas armas confiscadas. Hester, entretanto, passa despercebida, mantendo sua lâmina oculta sobre a manga, aguardando o momento certo para agir. Nos níveis inferiores de Londres, Tom chega à área de descarte, revirando montes de objetos antigos à procura de qualquer tecnologia valiosa. Ele encontra algumas peças úteis, conquistando a aprovação de Thaddeus, que observa a cena. Mas Thaddeus não está ali apenas para supervisionar. Ele veio pessoalmente porque foi descoberta uma célula invasora de fusão, um dispositivo altamente instável e perigoso. Tom menciona que os engenheiros já haviam retirado todas as células armazenadas no museu, levantando suspeitas sobre um possível roubo. Thaddeus, sem demonstrar preocupação, garante que tomará as providências necessárias para lidar com a situação. Perto dali, um dos prisioneiros de Southampton se rebela e empurra um guarda. A resposta vem com um soco violento e logo uma briga começa entre os sobreviventes recém-chegados. A confusão cresce até que Thaddeus intervém com um grito autoritário, ordenando que parem. Hester, que esperava o momento certo para agir, aproveita o tumulto. Com movimentos rápidos e discretos, ela se aproxima de Thaddeus. Tom percebe a tempo de alertá-lo, mas já é tarde demais. Antes que Thaddeus possa reagir, Hester desfere um golpe certeiro, enfiando uma lâmina no abdômen dele. Ele a empurra instintivamente para trás, e o impacto faz com que o seu cachecol caia, revelando uma cicatriz profunda e desformada no seu rosto. Determinada a concluir sua vingança, Hester avança para atacá-lo novamente, mas desta vez é interrompida por Tom, que age rapidamente para desarmá-la. Enfurecida, Hester reage dando um soco no estômago de Tom. O alarme da cidade ecoa, sinalizando a chegada dos guardas, e ela não perde tempo, vira-se e foge. Sem hesitar, Tom a segue, correndo atrás dela enquanto ela salta agilmente sobre uma plataforma de recuperação. A perseguição os leva para dentro dos destroços de Southampton, que já está sendo desmontada por garras e lâminas mecânicas gigantescas. Ambos precisam se esquivar de estruturas desmoronando e corredores que se fecham rapidamente. O perigo aumenta
aumenta conforme uma máquina de demolição avança, destruindo tudo pelo caminho. Hester atravessa uma porta e tenta se isolar, fechando-a atrás de si. Tom, sem opção, faz um esforço desesperado para abrir passagem e continuar atrás dela. Do outro lado, a fuga continua, até que Hester percebe algo que a faz mudar de direção abruptamente. Thaddeus também está atrás dela. A perseguição se intensifica e, vendo-se encurralada, Hester toma uma decisão drástica. Salta do paradeiro da plataforma que leva ao triturador de lixo. No último instante, Tom consegue agarrar seu pulso, impedindo-a de cair imediatamente, mas ela o encara e murmura algo que o desconcerta, pedindo para ele perguntar a Thaddeus sobre sua cicatriz e sua mãe. Antes que possa reagir, Hester força sua própria queda, libertando-se de sua mão e desaparecendo nas profundezas da máquina de descarte. Poucos segundos depois, Thaddeus chega ao local. Confuso e ainda abalado com o que ouviu, Tom repete as palavras de Hester para ele. Sem hesitar, Thaddeus o empurra para o vazio, fazendo-o despencar da plataforma. Quando Catherine e os guardas chegam, encontram Thaddeus sozinho. Eles se apressam em explicar que a grade cedeu, fazendo com que Tom e a misteriosa assassina caíssem. Todos aceitam sua versão sem questionar, exceto Catherine, que de canto de olho percebe Bevis escondido nas sombras, observando tudo atentamente. Aeronaves são enviadas para buscas. Nenhum vestígio é encontrado. Longe dali, Hester se esconde em uma trilha deixada pelas cidades móveis, tendo cuidadosamente ocultado Tom sob uma pilha de folhas para evitar que as patrulhas os detectem. Quando as aeronaves finalmente desaparecem, ela revira os bolsos do jovem inconsciente, pegando seu dinheiro e sua faca. É nesse momento que Tom desperta, desorientado. Ao perceber sua situação, ele imediatamente se põe de pé e começa a seguir Hester, determinado a obter respostas. Exasperada, ela saca a faca e aponta para ele, advertindo-o para não se meter em seu caminho. Mas Tom persiste, consegue convencê-la de que permanecerem juntos é a melhor opção para sobreviver. Enquanto isso, em Londres, o prefeito Cromie repreende Thaddeus. Irritado, ele critica os métodos do historiador e o acusa de desperdiçar recursos sem apresentar resultados concretos. O tempo está se esgotando e Cromie quer progresso, rápido. Determinado a seguir com seus planos, Thaddeus visita sua cientista-chefe, que está desenvolvendo uma arma secreta para ele. No entanto, ela avisa que o projeto precisará de mais algumas semanas para ser concluído. Sem hesitar, ele entrega a ela a célula de fusão recém-adquirida. Satisfeita, a cientista também compartilha uma informação inesperada. Uma prisão offshore capturou um perseguidor, uma criatura meio zumbi, meio máquina. Esse ser, conhecido como Shrike, vem repetindo um único nome incansavelmente, Hester. Intrigado e vendo nisso uma oportunidade, Thaddeus parte imediatamente para a prisão. Ao chegar, encontra Shrike encarcerado em uma cela suspensa sobre o mar. A criatura está obcecada em encontrar Hester, determinado a matá-la por ter quebrado uma promessa. Percebendo que os interesses de Shrike se alinham perfeitamente aos seus, Thaddeus decide libertá-lo. Em um ataque implacável, ele ordena que sua aeronave abra fogo contra as estruturas de sustentação da prisão, e a cela de Shrike despenca, dando-lhe a chance de escapar e retomar sua caçada. Enquanto isso, em Londres, Catherine segue Bevis discretamente até que finalmente o confronta. Ele hesita, mas acaba revelando o que viu. Thaddeus tentou assassinar Tom e Hester. Além disso, ele compartilha suas suspeitas sobre o misterioso projeto de energia que, segundo os anúncios oficiais, visa melhorar a cidade. No entanto, Bevis acredita que há algo muito maior sendo construído na catedral, um segredo guardado a 7 chaves. O problema é que ele nunca conseguiu descobrir o que está acontecendo lá dentro, pois a segurança é impenetrável. Catherine, decidida a encontrar respostas, se oferece para ajudá-lo. Longe dali, no meio do deserto de cidades em movimento, Hester e Tom tentam sobreviver. Hester ensina Tom a beber água filtrada do chão, algo que ele reluta em fazer, mas que ela garante ser essencial para sobreviver. Em seguida, compartilha um Twink com ele. Tom fica horrorizado ao saber que a comida tem mais de 1000 anos, mas Hester apenas dá de ombros e afirma que os alimentos dos antigos nunca estragam. Naquela noite, Hester tem um sonho perturbador. Ela se vê criança, correndo por um campo vasto, enquanto sente o rosto arder com um ferimento sangrento. O passado ainda assombra. O pesadelo é interrompido pelo barulho de Tom gritando
dançando e balançando os braços no ar. Ele tenta chamar a atenção de duas cidades móveis, esperando que possam ajudá-los. O plano, no entanto, dá terrivelmente errado. As cidades pertencem a catadores e, ao avistá-los, seus tripulantes lançam arpões para capturá-los. Hester age rápido, empurrando Tom para longe nos últimos segundos. A perseguição começa, forçando os dois a correrem por suas vidas. Tom, sem experiência em fugas, tem dificuldades para manter o ritmo. Hester o ajuda a subir um barranco, mas quando ele se vira para agradecer, ela desapareceu. Antes que Tom possa entender o que aconteceu, as cidades dos catadores se aproximam perigosamente. Ele recua, mas pisa em falso e despenca em um buraco. No fim, não foi um acidente. Hester também caiu, e ambos vão parar em uma cidade subterrânea chamada Scuddleburg. O local ganha vida e começa a se mover assim que os catadores partem. Inicialmente, os donos da cidade, um homem e sua esposa, parecem acolhedores, tratando-os com simpatia, mas a falsa hospitalidade logo se dissipa quando os trancam em uma cela. Presos e sem alternativa, Hester decide contar a Tom a verdade sobre sua cicatriz e sobre o passado que a levou até ali. Ela revela que sua mãe, Pandora, era uma arqueóloga que viajava pelo mundo em busca de vestígios dos antigos. Quando Hester tinha apenas 8 anos, sua mãe costumava receber visitas frequentes de Thaddeus, que era um amigo próximo, ou pelo menos fingia ser. Um dia, durante uma de suas escavações, Pandora encontrou algo de imenso valor e poder. Ao perceber que Thaddeus queria se apossar do objeto para seus próprios fins obscuros, ela tentou impedi-lo. A tensão se transformou em confronto, e Thaddeus caiu sobre uma lâmpada a óleo, derrubando-a e iniciando um incêndio. Desesperada, Pandora entregou um colar para a pequena Hester e lhe pediu que o mantivesse seguro, mas o pedido veio tarde demais. Thaddeus, dominado pela ambição, a esfaqueou totalmente diante dos olhos da filha. Hester tentou desesperadamente salvar a mãe, mas tudo o que conseguiu foi uma cicatriz quando Thaddeus virou sua lâmina contra ela também. Sozinha e ferida, ela fugiu, enquanto ele escapava levando consigo o misterioso artefato. Agora, anos depois, ela está determinada a acertar as contas. Algo do lado de fora da cela chama sua atenção. Algo não está certo. Tom pede a faca a Hester e, com esforço, consegue abrir uma escotilha no chão. Era uma chance de escapar. No entanto, Hester está com a perna ferida e não consegue pular tão alto. Ela insiste para que Tom fuja sem ela, mas ele se recusa a deixá-la para trás. Em vez disso, fecha a escotilha e permanece ao seu lado. Logo, os dois são capturados e levados para outra cidade, onde serão vendidos como escravos. No início do leilão, uma mulher misteriosa interrompe um evento. É Anna Fang, uma rebelde procurada. Sem hesitar, ela anuncia que está comprando Hester. O leiloeiro, porém, reconhece Anna e vê nela uma oportunidade ainda maior. Há uma grande recompensa por sua cabeça. Quando ele tenta capturá-la, Anna age primeiro. Em um movimento rápido, saca sua arma e atira direto em sua cabeça. O caos se instala. Guardas e mercadores entram em pânico, enquanto Anna enfrenta qualquer um que tente impedi-la. No meio da confusão, Hester aproveita a oportunidade. Ela se apodera da arma de um guarda morto e atira nas correntes do Tom, libertando-o. Juntos, eles fogem, enquanto Anna continua seu ataque, trocando sua arma por uma espada e desferindo golpes rápidos e fatais. A cidade está repleta de pequenas comunidades móveis, tornando a fuga ainda mais difícil. Mas quando finalmente chegam a uma área aberta, Shrike está lá esperando por eles. Sem alternativa, a dupla começa a escalar a roda gigante de uma cidade, saltando de uma engrenagem para outra até alcançar uma plataforma. Mas Shrike, com sua força sobre-humana, os segue sem esforço e logo os encurrala. Anna retorna a bordo de sua aeronave e abre fogo contra Shrike. Aproveitando a distração, Hester corre e sobe na aeronave. Anna, no entanto, não se preocupa com Tom e começa a decolar sem ele. Hester, recusando-se a abandoná-lo, joga uma corda para Tom. Ele se agarra e começa a escalá-la, mas Shrike o segura e começa a puxá-lo de volta. Anna, impaciente, entrega uma lâmina a Hester e ordena que ela corte a corda para soltar Tom e seguir viagem. Mas em vez disso, Hester joga a lâmina para Tom, que toma a decisão por si mesmo. Ele corta a corda abaixo de si, se desprendendo de Shrike. Anna finalmente coloca a aeronave no piloto automático e se concentra no ferimento de Hester. Durante os cuidados, ela revela algo surpreendente. Conhecia Pandora, a mãe de Hester, e estava procurando pela garota desde sua morte. Anna não consegue entender como Hester sobreviveu sozinha há tantos anos. Tom, porém, já suspeita da verdade. Foi Shrike quem a criou. Hester fica visivelmente desconfortável por seu segredo ter sido revelado,
mas depois de um momento de silêncio, decide contar sua história. Após a morte de sua mãe, Hester vagou sozinha por terras pantanosas até desmaiar. Foi então que Shrike a encontrou e a levou consigo, e também pegou o colar que Pandora havia lhe dado. Dentro de seu esconderijo, Shrike possuía diversas bonecas macabras, e Hester começou a perceber que ele tentava recuperar suas memórias de quando ainda era humano. Ela encontrou uma imagem antiga que revelava quem Shrike foi um dia. Com o tempo, Shrike começou a desejar algo a mais. Ele queria que Hester se tornasse como ele. Para isso, ela precisaria morrer e ser reconstruída. Em um momento de desespero, Hester prometeu que permitiria a transformação, mas nunca cumpriu sua palavra. Assim que soube que Londres estava na área e que Thaddeus poderia estar ao seu alcance, ela fugiu, deixando Shrike para trás. Desde então, ele a persegue incansavelmente. Após algumas horas de viagem, a aeronave chega a Airhaven, a cidade flutuante, onde os rebeldes se reúnem para formar a Liga Antitração. Lá, Anna explica o verdadeiro motivo de sua busca por Hester. Pandora havia descoberto algo perigoso e antes de morrer deixou um aviso. Se algo acontecesse com ela, Anna poderia encontrar Hester, pois ela era a única capaz de impedir Thaddeus. Hester, no entanto, não consegue se lembrar do que sua mãe encontrou. Mas então, os rebeldes mencionam um detalhe alarmante. Thaddeus tem reunido células de fusão. Isso faz com que Tom se lembre de algo. Pegando um pedaço de papel, ele desenha um símbolo estranho e Hester imediatamente o reconhece. Tom explica que o artefato misterioso pelo qual Thaddeus matou Pandora não era um objeto qualquer, mas sim um sistema de controle de uma arma de energia quântica. Anna rapidamente compreende as implicações dessa revelação. Thaddeus está planejando destruir a muralha de escudo da Ásia. Enquanto isso, em Londres, Catherine e Bevis conseguem se infiltrar no museu e se encontram com o diretor. Ele revela que os engenheiros conseguiram violar o compartimento secreto de Tom e levaram toda a tecnologia que havia lá. Mas essa não é a única descoberta importante. O diretor os leva até uma parede e com um toque sutil revela um túnel secreto escondido atrás dela. Diante deles, uma escadaria colossal se estende por milhares de degraus, conduzindo diretamente ao interior da catedral. A escada será exaustiva, mas essa pode ser a única chance de descobrir o que Thaddeus está realmente planejando. Minutos depois, chegando bem a tempo de testemunhar Thaddeus concluindo sua arma. Utilizando a tecnologia roubada do museu e o sistema de controle de Pandora, ele finalmente ativa o projeto chamado Medusa. Nesse instante, Chrome invade a catedral, furioso ao descobrir que Thaddeus deu ordens para mover Londres rumo ao leste. Sua indignação cresce ainda mais quando vê Medusa funcionando, percebendo que Thaddeus está determinado a levar a cidade para a guerra. Chrome, decidido a impedir essa loucura, ordena que os engenheiros desliguem a arma, mas ninguém lhe dá ouvidos. Em um gesto frio e calculista, Thaddeus saca sua arma e dispara instantaneamente. Enquanto isso, em Airhaven, os rebeldes recebem uma mensagem alarmante. Londres está se aproximando do leste, mas antes que possam reagir, a cidade mergulha na escuridão. Toda a energia é cortada. Em meio à confusão, gritos ecoam do lado de fora. Hester reconhece o padrão imediatamente. É uma tática de distração. No instante seguinte, Shrike invade a sala. Os rebeldes abrem fogo, mas os tiros não fazem efeito. Tentam atacá-lo com lâminas, mas Shrike é implacável. Ele derruba seus adversários com força descomunal, lançando alguns contra as paredes e jogando outros em um buraco no chão. Então, uma explosão sacode a cidade. Airhaven pega fogo e começa a desabar lentamente. O caos toma conta. As aeronaves são a única esperança de fuga, e a maioria dos habitantes corre para encontrar um meio de escapar. Enquanto Anna e os rebeldes continuam enfrentando Shrike, fica claro que nada parece detê-lo. Mas em um movimento ousado, Anna salta e finca a lâmina oculta de seu sapato no peito da criatura, causando o primeiro dano real. Aproveitando a brecha, os rebeldes lançam uma granada que se fixa na perna de Shrike. A explosão abre um buraco no chão e ele despenca. Agora, os rebeldes podem evacuar sem mais interferências, mas ninguém percebe que Shrike ainda está vivo, segurando-se em vigas de aço. Tom e Hester correm para alcançar a aeronave de Anna. No entanto, antes que consigam embarcar, Shrike ressurge diante deles. Sem pensar, Tom avança para proteger Hester, mas Shrike o agarra pelo pescoço e o joga no chão com brutalidade. Antes que Tom possa reagir, Shrike pisa sobre seu peito, esmagando-o lentamente. Desesperada, Hester se agarra à perna de Shrike, tentando detê-lo enquanto implora pela vida de Tom. Algo inesperado acontece. Shrike percebe as lágrimas de Hester. Pela primeira vez ele hesita, mas agora, ao vê-la implorar por outro, a verdade o atinge como um golpe fatal. Seus sistemas danificados começam a falhar. Ele cai de joelhos, derrotado não pela força, mas pela emoção. Com um último gesto, Shrike devolve
devolve o colar a Hester e, com a voz enfraquecida, a liberta da promessa que ela fez anos atrás. Em seguida, seus olhos se apagam para sempre. Antes que seja tarde demais, Anna surge e arrasta Tom e Hester para dentro da aeronave. Com um último olhar, eles veem Air Harvey desmoronar, caindo em chamas. No dia seguinte, a aeronave rebelde atravessa um buraco na muralha de escudos e chega a Xangu, uma cidade fixa que não se move. Lá, eles são levados imediatamente ao governador Kuan para alertá-lo. Londres está a caminho. Anna acredita que a única chance de sobrevivência é um ataque preventivo, mas Tom discorda. Se destruírem Londres, milhares de civis inocentes morrerão juntos. Kuan pondera a situação e, relutante, admite que não há outra alternativa. Ou destroem Londres, ou Xangu será aniquilada. Alarmes soam pela cidade. Os cidadãos entram em movimento frenético, preparando-se para a batalha iminente. Ao cair da noite, Londres se aproxima da muralha de escudos. Do alto da catedral, Thaddeus ativa Medusa, enquanto Anna e seus rebeldes preparam sua aeronave para o confronto final. Enquanto espera, Hester observa um retrato do mito de Medusa. Algo naquele desenho lhe parece familiar. Então, seus olhos caem sobre seu colar e uma lembrança perdida ameaça emergir. Hester finalmente abre o colar e, para sua surpresa, encontra um drive de emergência escondido dentro dele. Sem perder tempo, ela o mostra a Tom. No exato momento, Medusa atinge a carga máxima. O primeiro disparo da arma lança um raio de energia devastador contra a muralha de escudos, obliterando dezenas de aeronaves, caminhões de defesa e ceifando milhares de vidas em um instante. A estrutura colapsa parcialmente, dando início a um incêndio colossal. Prédios desmoronam e os destroços em chamas esmagam ainda mais civis. Em Londres, a multidão assiste à destruição com entusiasmo e aplaude. Enquanto a arma inicia seu processo de recarga, Hester e Tom convencem Anna de que precisam chegar a Londres para desativar Medusa. Ela concorda em levá-los enquanto os rebeldes fornecem cobertura. A aeronave se aproxima furtivamente da cidade, mas antes que possam agir, Thaddeus dispara novamente. Dessa vez, as aeronaves rebeldes conseguem desviar e evitar a destruição total, mas sofrem danos severos. Para desviar a atenção do inimigo, os pilotos rebeldes se reagrupam, criando uma distração, enquanto Anna voa nas sombras, tentando se infiltrar. Londres responde com um bombardeio implacável. O fogo cruzado atinge tanto os rebeldes quanto partes da cidade, derrubando prédios e semeando o pânico entre os espectadores. De repente, um holofote detecta a aeronave de Anna. Antes que possam reagir, um rebelde se sacrifica para destruir a luz, mas acaba sendo abatido no processo. Os outros seguem seu exemplo, eliminando cada farol um a um. Embora isso permita que Anna continue sua aproximação sem ser vista, o custo é alto. Anna solta Hester próximo à catedral antes de abrir fogo contra os guardas. Em seguida, ela salta para o telhado do prédio, deixando Tom no comando da aeronave. Dentro da catedral, Thaddeus se prepara para disparar Medusa mais uma vez, mas antes que ele possa agir, Anna surge e ataca. Ela tenta matá-lo, mas um de seus guardas intervém. Assustados, os engenheiros abandonam seus postos e fogem. O caminho agora está livre para Hester se infiltrar. Thaddeus, percebendo a ameaça, saca sua própria arma e dispara contra Anna, ferindo-a. Sem alternativa, eles entram em um combate corpo a corpo. No início, ambos parecem igualmente habilidosos, mas então Anna percebe Hester perto do computador e decide distrair Thaddeus para que ele não perceba. A estratégia custa caro. Em um movimento brutal, Thaddeus a empurra contra a sacada e a esfaqueia fatalmente. Anna, contudo, morre em paz. A arma colapsa sobre si mesma. Thaddeus, derrotado, sai da catedral e encontra Catharine esperando por ele. Ao mesmo tempo, seus homens invadem a sala de controle de Londres, executam todos os operadores e assumem o comando. Sem ninguém para freá-la, a cidade avança sem controle em alta velocidade. Agora, nada pode impedir Londres de se chocar contra a muralha de escudos e destruí-la. Catherine corre até a sala de controle e tenta acionar os freios, mas descobre que foram sabotados. Desesperada, ela consegue entrar em contato com Tom e juntos elaboram um plano. Enquanto isso, Thaddeus tenta escapar em sua própria aeronave, mas encontra Hester bloqueando seu caminho. Ela avança, pronta para matá-lo, mas Thaddeus interrompe dizendo ser seu pai. A revelação atinge Hester como um golpe. Memórias de Pandora e Thaddeus se beijando inundam sua mente, e nesse instante de distração, Thaddeus aproveita para desarmá-la. No controle da cidade, Catherine consegue abrir os portões de Londres. Tom imediatamente voa para dentro e dispara contra o motor principal. A explosão reverbera por toda a estrutura, fazendo a cidade tremer enquanto sua velocidade começa a
diminuir. Na pista de decolagem, Hester salta sobre Thaddeus e os dois iniciam uma luta brutal sobre a aeronave dele, que já está levantando o voo. Trocam golpes violentos até que Thaddeus consegue imobilizá-la contra a grade, tentando sufocá-la, mas Hester reage. Com um movimento rápido, ela puxa a faca de Tom e corta o rosto do pai, deixando uma marca profunda. No entanto, em vez de matá-lo, ela toma uma decisão inesperada, solta a lâmina e se joga para trás, caindo da aeronave. No último segundo, Tom surge e a agarra no ar, puxando-a para a segurança. Afastados o suficiente, Tom mira e dispara contra a aeronave de Thaddeus. A explosão a transforma em uma bola de fogo, lançando destroços pelo ar. Thaddeus sobrevive à queda, mas seu alívio dura pouco. Atordoado, ele se levanta apenas para ver Londres avançando descontroladamente em sua direção. Ele não tem tempo de fugir. A cidade o atropela antes de finalmente parar. Agora há um buraco gigantesco na muralha de escudos. Catherine, liderando os sobreviventes de Londres, avança em direção à abertura, mas logo se depara com um grupo de guardas armados. Antes que qualquer confronto possa acontecer, Kuan intervém, ordenando que baixem as armas. Ele os deseja boas-vindas, recebendo os londrinos como refugiados. A bordo da aeronave de Anna, Hester e Tom observam a nova realidade diante deles. E Tom pergunta o que fazer agora. Hester sorri e diz que agora irão explorar o mundo juntos. Enquanto a aeronave voa pelo céu, deixando Londres para trás, o horizonte se abre diante deles, cheio de possibilidades. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!